O que você passou lá atrás, seu filho não precisa passar. Que bom que você tá entendendo, que bom que você tá buscando. E a gente tá aqui para ajudar essa família, né? Trabalhar o neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil e o cuidado integral da família. Evitar que esse sofrimento no futuro seja maior ou até evitar um sofrimento no futuro. Ninguém tá dizendo que é fácil, mas não é impossível. A gente trabalha com a família. Não tem como trabalhar apenas a criança. Facilitar a vida de vocês e o mais leve e prazeroso possível para as famílias. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Histórias e Maturis. O podcast do Espaço Maturi para a gente ter um papo leve, sem neura, para falar sobre cuidar de quem cresce. Hoje a gente tem duas convidadas mais do que especiais, que são as terapeutas ocupacionais Juliana Inácio, que é terapeuta ocupacional no Espaço Atípico, e a Rafaela Nobre, terapeuta ocupacional no Encanto Terapias Ocupacionais. Sejam muito bem-vindas, meninas. Estou muito feliz. Bom, meninas, é isso. A gente está muito feliz de ter vocês aqui, não só pela competência e experiência que vocês têm no assunto, mas porque nós aqui da Maturi temos como foco principal trabalhar o neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil e o cuidado integral da família. E a gente sabe, né, que a base do desenvolvimento infantil ela é neurosensorial. E isso é muito negligenciado, não é mesmo? Mas é isso, a gente está aqui com essas duas maravilhosas. Vou pedir para vocês se apresentarem e falar um pouquinho da formação de vocês também. Então, meu nome é Juliana Inácio, eu sou terapeuta ocupacional, sou especialista em transtorno do espectro autista e tenho formação em integração sensorial de Aires. Eu trabalho há muitos anos com a infância e desenvolvi desde 2021 o Espaço Atípico Terapias, focado, no neurodesenvolvimento, abordando o tema da infância, então atendimento às crianças e adolescentes, e atualmente também atendimento a adultos neurodivergentes. E sou uma terapeuta neurodivergente, portanto, essa área é uma área de grande interesse porque tenho questões que vivencio no meu dia a dia e que acompanho, com as famílias que eu acompanho lá no espaço. Eu sou Rafaela Paz Nobre, terapeuta ocupacional há 12 anos. Sou da primeira turma de terapia ocupacional federal do Rio de Janeiro e tenho muito orgulho disso. Sou especialista em saúde mental e integração sensorial. Na saúde mental, venho de uma trajetória do SUS, onde eu fiz residência multiprofissional em saúde mental. Junto, com Juliana, tivemos aqui o prazer de estar juntas durante uma longa caminhada. E agora, desde o ano passado, sou idealizadora da Encanto, que é uma clínica de terapia ocupacional aqui na Barra da Tijuca, com foco na integração sensorial de Aires e no desenvolvimento infantil. Existe muita dúvida ainda sobre o que seria a terapia ocupacional. Geralmente a gente está ali, na consulta e encaminha, olha, a criança precisa desse encaminhamento aqui, eu entrego o papel. Aí o pai olha, terapia ocupacional? É terapia ocupacional. Eu dou uma explicação muito simples e rápida ali, para aquele contexto, mas a gente está com vocês aqui hoje. Vocês poderiam definir para a gente o que é terapia ocupacional? Então, acho que é importante começar dizendo que a terapia ocupacional, TO, é uma graduação da área da saúde, que tem interface com outras áreas também, como a educação e etc. E o terapeuta ocupacional, ele justamente pensa em todas as ocupações que aquela pessoa, pode realizar no cotidiano dela. Então, a gente trabalha a partir das ocupações e pensando muito numa reabilitação, quando necessário, ou até numa habilitação, quando a gente pensa principalmente no desenvolvimento infantil. E pegando um pouquinho da sardinha, da integração sensorial, a gente tem aí também uma entrada muito importante na neurociência, a partir da integração sensorial de Aires, que transforma, esse conhecimento em relação ao neurodesenvolvimento e como a gente precisa estimular ali, principalmente na primeira infância, parte da integração sensorial para que a gente tenha aí, de fato, um desenvolvimento bacana, e importante para que as ocupações, como, por exemplo, o brincar, que é a principal ocupação da criança, Sim. elas sejam de maneira seja mais eficaz, e que seja, de fato, ali uma ocupação importante para aquele sujeito. Assim, muito importante, desculpa, só porque ela falou dessa coisa do brincar, E a gente sempre bate nessa tecla porque você tem que pegar a criança pelo brincar, porque é a forma dela interagir com o mundo. E o que tem tudo a ver com o neurodesenvolvimento. Se você não consegue acessar aquela criança com brincar, tem que ser com brincar. Se você não consegue acessar aquela criança
de uma maneira mais assim Lúdica, divertida. Que seja prazerosa para acontecer de fato a neuroplasticidade. Não vai né? acontecer o tratamento, não é verdade? Então, assim, só tô interrompendo porque achei necessário a gente Eu trazer ia isso aí. até fazer mais uma pergunta, assim, porque você falou de integração sensorial e é uma coisa que... O que é integração sensorial? Então, Rafa, conta pra gente. Integração sensorial, o que é isso? Antes de falar o que é a integração sensorial, eu acho que eu preciso dizer que a terapia ocupacional, ela tem o foco, né, completando o que a Ju falou, que a terapia ocupacional, ela tem foco no cotidiano. Então, qualquer desafio de participação, a gente tem que entrar ali, sabe? Então, essa é o maior gancho da terapia ocupacional, da gente pensar em participação. Então, participação no quê? No brincar, participação na escola, participação nas atividades de vida diária. Então, o sensorial está desorganizado? Tá, mas o que ele está impactando na vida dessa criança? Então, esse é o foco da terapia ocupacional, né? E aí, agora, voltando à sua pergunta, integração sensorial de Aires, né? Integração sensorial de Aires é uma metodologia, né, que a gente usa para poder fazer a integração dos sentidos mesmo, né? E aí a gente trabalha com a neuroplasticidade. Então a gente acredita que com a organização dos sistemas sensoriais, a criança vai ter respostas adaptativas no ambiente, né? E ela vai conseguir dar conta dessas atividades, né? Como o brincar, como as tarefas de aprendizagem, enfim, aprendizagem de um modo geral e não só escolar, né, que eu falo. Exato. Aprendizagem cognitiva, motora, emocional. Em todas as áreas, assim, né? Porque se a gente for parar pra pensar em como que isso é organizado a nível cerebral, a sua explicação, assim, complementando a da Ju, é em todas as áreas da vida. A gente tem lá o tálamo, que a gente sabe muito bem, né? Em nível ali subcortical, que vai ser um grande processador dos sentidos e vai mandar informação pro resto do córtex ali. Então, se a gente não tiver, né, essa área aí modulada, quando ela tá com um pouquinho ali de dificuldade, o resto tudo fica difícil. Escola, cognição, amarrar o sapato, subir no brinquedo, descer, né? Exatamente. E como a gente estava falando, o brincar é essa ferramenta de desenvolvimento que os pais às vezes subestimam muito, né? Aqui no consultório, desde o bebê pequenininho, a minha forma de acessar e de entender se a criança acompanha com o olhar, rola, se tá prestando atenção no ambiente, se interage, se sorri de volta, é muitas vezes com brinquedo, é sorrindo, é fazendo careta. É a nossa forma de acessar essa criança na maior parte das vezes. E aí, falando um pouquinho sobre atividades de vida diária, né? Eu acho que, puxando muita sardinha para o meu lado de pediatra e de gastro, acho que um dos nossos grandes desafios, um dos grandes pontos de corte para falar com as famílias, tipo, a gente precisa de uma TO na jogada, é quando a gente começa a pensar em falar de desfraude. Porque a família acha que desfraude pega a fralda, tira, pronto, a criança já vai começar a usar o vaso. Aí Aí lá quando eu no falo, piniquinho, né? Pois e tal, é. Acabou. Aí quando eu falo, então, mas pra usar o vaso, tem que perceber que é usar o vaso, tirar a roupa, sentar no vaso, botar a roupa de volta, dar descarga, lavar a mão, tudo ela vai tirar isso aí da onde? E aí me contem, como é que a TO atua na atividade de vida diária das crianças, não só no desfraude, né, mas nesse processo todo, em todas essas atividades que a gente precisa socialmente aprender e que às vezes a gente não percebe que está aprendendo. Pegando um pouco esse gancho que você trouxe do desfraude, eu acho que ele é muito interessante, porque eu não sei se a Rafa sente assim, mas muitas das vezes a gente recebe, né, os pacientes, principalmente assim nessa faixa etária do desfraude, ou crianças mais velhas que acabaram não desfraudando, que aí quando a família de fato percebe que precisa, né, de um suporte. E eu sempre costumo trazer alguns exemplos de como a gente tem que pensar exatamente isso que você falou, de que não é tão simples assim desfraudar. Fazer cocô no vaso para algumas crianças não é tão simples, né? Ela precisa entender ali onde o corpo dela tá, receber alguns sinais, né, do ambiente do próprio corpo em relação, né, à vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, se ela se sente confortável ou não, né, no vaso. Eu costumo dizer que quando a família não entende muito essa questão assim, mas por que ele precisa, né, ter essa percepção do corpo para sentar no vaso? É só sentar no vaso. Imagina você sentado em cima de alguma coisa muito instável, que parece que você vai cair o tempo inteiro, como se você estivesse num parque de diversões. Só que sem cinto de segurança, se você ia querer fazer. Aí a pessoa, não ia. Então, quando a gente pensa em atividade de vida diária, a gente sempre tem que correlacionar, né, entender o que está impactando para aquele desempenho da atividade de vida diária, se tem ali um foco sensorial, se é outro foco, né? A gente fala muito da IS, mas às vezes não é uma questão sensorial, pode ser alguma outra questão que a gente também pode orientar. E
entender como a gente vai adaptar e orientar para que, de fato, essa ocupação, essa atividade de vida diária, ela, né, seja desenvolvida de uma maneira mais tranquila para todo mundo. E Ju, é até importante pontuar, você falou, pode ser que não seja sensorial, e aí precisa ir no terapeuta ocupacional para sinalizar a necessidade de outros profissionais, muitas das vezes, porque a gente às vezes tende assim, por exemplo, né, uma criança que está com uma dificuldade de desfraude, também está com uma dificuldade, uma criança maior com uma dificuldade de aprendizado, mas aí o foco é o desfraude, porque tem que ir para a escola desfraudado, e aí fica muito no foco disso. E às vezes vocês vão ser os primeiros profissionais que vão realmente estar ali com aquela criança toda semana e perceber, olha, acho que ele tem uma dificuldade visual, por exemplo, ou ele tem uma dificuldade auditiva, sabe? Exato. Acho que é muito isso, né? Às vezes a criança precisa adquirir habilidades anteriores ao fazer a atividade de vida diária, né? Então, assim, para ele desfraudar, o que ele precisa? Né? Ele precisa, né, ter um bom controle postural para estar ali sentado no vaso, saber se aquele gelado da privada vai incomodar, o tamanho da privada, se ele sente, né, a vontade de fazer xixi, de fazer cocô, se ele sabe quando é a hora de fazer. Se ele percebe que fez, né? Tem criança que não percebe. Sim. Se ele tem linguagem, né, também para poder ou falar, ou mostrar, ou apontar, né? Então, assim, tem muita coisa que é anterior ali ao fazer cotidiano, a própria atividade, que a gente precisa avaliar. Então, sim, muitas vezes a gente vai precisar de outros profissionais junto com a gente, né? Um time aí, como a gente já faz muito, né? Acho que a gente precisa desse time aí completo para poder ajudar essas famílias, porque todo mundo que chega geralmente está muito perdido, né? Muito perdido, muito cansado, né? Já passou, né, em vários Muita outros coisa. locais e às vezes não teve uma orientação tão adequada. Né? Sim. E a gente faz uma coisa interessante também, que é a análise da atividade, né? Porque toda atividade de vida diária, quando ela tem um prejuízo, a gente precisa analisar para entender o que está ali, né, atrapalhando. Então, quando a gente trabalha a análise da atividade que a gente consegue observar, a gente destrincha já isso que a Rafa falou, né? Entendendo de onde vem, se é com a gente, se não é com a gente. E geralmente é com a gente e com mais algum outro profissional. E eu acho que o foco também é a gente observar como essa criança faz, né? Como é que essa criança vai ao banheiro? Eu preciso ver, né? Então, muitas vezes a gente faz atendimento na casa, a gente vai às escolas para poder observar a criança ali, né? Em outro ambiente. Então, a gente precisa saber como é que ela faz as coisas. Por exemplo, né? Uma pergunta que é muito curiosa, que a gente chega para os pais e fala: como é que você brinca com seu filho? E aí eles não sabem responder. O que é brincar? Não, ele fica lá, ele brinca com um bonequinho, ele brinca com um carrinho, ele faz... Não, o como você brinca com seu filho. Então, assim, eu falo, brinca com ele pra eu ver. Olha aí, tem uma bola aí. Nossa, mas isso deve ser um desafio tanto. Eu me senti julgada, assim, tipo, numa prova. Tipo, meu Deus, ela tá ali prestando atenção em como eu brinco. Será que eu tô brincando certo? Esses dias, tava até comentando isso com a Ju, eu recebi um pai, né, tava do lado de fora na recepção com ele, conversando, enquanto a terapeuta da minha equipe tava lá dentro com a criança. E eu também atendo esse menino um outro dia na semana, a gente faz uma divisão aí de atendimentos. E aí o pai conversando comigo, falando, né, das questões do menino escolares, que é o que mais aparece na cidade, assim, 8 anos, né? E ele tava super incomodado porque o menino tava dando muitas gargalhadas lá dentro. Tava se divertindo mesmo na terapia, porque é isso, né? A gente trabalha com brincar, com lúdico, com alegria, com felicidade, com motivação. E aí ele falou pra mim, nossa, é tanta gargalhada, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas se ele estivesse chorando, você traria ele de novo aqui? Né? Não! Isso é pediatria, gente. Não a é? gente tem que fazer a criança, né, tá Pois bem, é. se sentindo segura e feliz naquele ambiente. Exatamente. Já basta no pediatra, que às vezes eu não consigo evitar o choro, todos os Pois choros. é, né? Eu, às vezes, vou pra ver a garganta, vai ter que rolar um choro e tá tudo bem, depois eles voltam a ser meus amigos quando eles ganham um palito. Aí fica tudo certo. Funcionou? Deu certo? Ele entendeu a função da terapia ocupacional? Super! Porque ele vai procurar a partir de uma indicação da neuro, né? E quando eu digo isso pra ele, ele começa a se revisitar enquanto pai. E aí foi muito interessante isso, porque ele diz pra mim, eu preciso entender que meu filho é criança. Olha. Falei, pois é. Ai, É gente, isso, lindo, a né? gente esquece muito que as crianças são crianças e que
o mundo da criança é um mundo muito diferente do nosso, e que bom que é, né? E é legal o que você falou também no sentido dele revisitar, porque, né, a nossa criança está aqui. De alguma forma, isso ajuda tanto no processo terapêutico da criança, como também do pai revisitar sinais e sintomas. Isso. Porque é, né, genético, muitas das vezes, né, algum transtorno que a criança pode se apresentar, alguma dificuldade. E quando a gente vai acessar a nossa criança anterior e rever como isso foi tratado, às vezes dói, né? Então eu vou aproveitar esse gancho para conversar um pouquinho com a Juliana, né, que é uma profissional neurodivergente. Como é que é isso, Juliana, para você? Olha, a maioria das pessoas me perguntam por que eu fui para TO, e aí eu sempre, né, tenho várias explicações, que na verdade eu acho que desde criança eu já era TO. Eu tinha uma vizinha, né, que ainda tenho, na verdade não moro mais nesse lugar, mas ela ainda está viva, que ela nasceu com uma questão importante, né, do neurodesenvolvimento, ela teve macrocefalia, enfim. E eu era a única criança da rua que brincava com ela. E eu ficava tentando ensinar para ela as cores, fazer uma coisa assim bem, né, ô fulana, as cores aqui. E aí eu lembro do dia que, depois de sei lá quanto tempo incessantemente tentando ensinar ela aprendeu, finalmente, as cores. E aí eu falei, bom, eu acho que é isso, né, ela tá aprendendo. E aí no outro dia ela tinha esquecido, eu fiquei muito chateada, assim, muito triste. Mas aquilo me trouxe uma inquietação desde criança. E eu percebia que eu não era uma criança igual às outras, né? Eu percebia que eu sentia de uma maneira um pouco diferente. Eu percebia que algumas coisas me incomodavam. Eu fui uma criança seletiva, né? Minha mãe pode dizer muito sobre isso, né? O quanto foi difícil. Então, quando eu vejo, né, essa trajetória, tanto minha com outras crianças, mas da minha trajetória, né, na escola, sempre fui uma aluna muito boa, assim, mas eu tinha questões de não parar de falar, né? Eu tinha uma necessidade de ir no banheiro com uma frequência para fazer xixi, né? Porque eu não segurava ali muito xixi. Eu tinha uma necessidade também, muitas vezes, de regulação. Então, falar, levantar um pouquinho, voltar e sentar. Olho para as crianças hoje e fico, bom, entendi por que eu vim parar aqui, né? Não tinha muito como eu fugir disso. E também vejo meus adultos, né? E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre o quanto ter me descoberto uma mulher neurodivergente, né? E ter ido para esse caminho me ajuda, né, a ser ali um canal também de autoconhecimento para essas pessoas. É uma troca para os dois lados. E aí, pegando esse gancho anterior que você falou, né, dos pais se revisitarem, com o que a Rafa falou do brincar, o brincar é muito mal visto, né? Não deveria ser, mas ele é mal visto. E aí eu tenho um paciente adulto que, na parte da avaliação, eu peço para me dizer o que quer melhorar no cotidiano, nas atividades de vida diária. E aí ele falou assim, eu não sei se isso deveria entrar, mas esse vai ser meu último objetivo, que seria ser mais lúdico com meu filho, porque o filho é autista. Foi assim que ele descobriu o diagnóstico. Mas eu não gosto de brincar. Aí eu fui revisitando o brincar dele. Ele não tinha por que gostar mesmo, era um brincar muito difícil, ninguém dava essa possibilidade. Então, poder entender isso, entender que pra mim passava algo também que não era tão simples, mas que hoje eu entendo a importância do brincar, que não é só brincar, gente, você não tá levando só seu filho só pra brincar, não é uma terapia só pra brincar. Ela é uma terapia que vai ali favorecer a neuroplasticidade, vai favorecer aquela criança entender que ela pode, né, ter ideias, que ela pode desenvolver uma habilidade, que ela vai, né, criar outros amigos, que é algo que para algumas crianças pode ser muito difícil. Então é um caminho muito amplo, assim, que eu acho que é muito bacana também. Obrigada, assim, primeiro pelo seu depoimento, né? E que isso sirva como exemplo para vários pais responsáveis que estão em casa e que sentem, né, que foram crianças diferentes, que tiveram suas dificuldades e talvez não tiveram tanta atenção na época, porque até não tinha informação suficiente para isso, né, muitas pessoas. E agora vocês sabem que tem um lugar que vocês podem ir, que cuida de adultos também. Então, muito importante isso, né, amiga? E isso é uma das coisas que a gente comenta muito, às vezes, que os pais, quando eles recebem o diagnóstico de alguma questão do neurodesenvolvimento, muitas vezes começam a olhar para si e perceber as suas questões com relação ao neurodesenvolvimento de forma ampla. Então, às vezes, alguns pais vão ter diagnósticos, como você comentou, Ju, na vida adulta. E aí, às vezes, a gente tem esse desafio de também ensinar um pouco para aqueles pais como lidar com esse possível diagnóstico. Então, quando eles começam a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, mas também não querem correr tanto atrás, porque ficam naquela do eu não posso lidar com a minha questão agora, eu tenho que lidar só com a questão da minha criança. Então, a gente tem todos esses desafios. Mas e você, Rafa? Você também tem a impressão de que os adultos precisam não só aprender a brincar, mas revisitar essas dificuldades da infância para conseguir lidar melhor com as suas crianças?
A todo momento. Eu costumo dizer que na Encanto na Encanto, né? Na terapia ocupacional, na Encanto, tô dizendo Puxando muito, a né? sardinha do seu lado. Do meu espaço, mas assim, a gente trabalha com a família. Não tem como trabalhar apenas a criança. Então é uma família ali, sabe? É a mãe, é o pai, é a babá muitas vezes, os avós. Então a gente precisa trabalhar com essa família como um todo, né? E fazer com que eles percebam que certas dificuldades que eles tiveram não precisa ser dificuldade do filho. Não é algo que, não gosto muito dessa palavra, mas não é algo que é normal, natural, sabe? Eu costumo dizer muito também que a gente diminui ou evita sofrimento. Então, se você sofreu quando era criança, né? Vou dar um exemplo meu, tá? Eu tinha um sofrimento imenso, que era lavar meu cabelo. Hoje eu vejo que era uma disfunção de integração sensorial. Eu tinha pavor do chuveiro, da água caindo na minha cabeça, eu tinha pavor do cabelo molhado nas minhas costas e eu sofria mesmo. E minha mãe não entendia isso de forma alguma, então era muito sofrimento. E aí eu comecei com ela a criar estratégias de lavar tal dia e tal dia, então já me dava ali uma previsibilidade, né? E aí, hoje em dia, eu falo isso para os pais. Eu digo, olha, o que você sofreu lá atrás, né? Porque às vezes parece que não é sofrimento, parece que é uma birra qualquer, uma coisa assim. E não, é um sofrimento. Existem vários níveis e tipos de sofrimento. Sem dúvida. Então, o que você passou lá atrás, seu filho não precisa passar. Que bom que você está entendendo, que bom que você está buscando. E a gente está aqui para ajudar essa família, né? E uma das coisas que a gente mais se orgulha de ter criado aqui no Espaço Maturi foi ter criado esse ambiente lúdico em que a gente vira e mexe ouve das crianças que eles não querem ir embora, ou então que é legal ir naquela tia porque tem os brinquedos e tudo mais. E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas ficam com um pouco de curiosidade quando fala de terapia ocupacional. Normalmente vocês botam espaços com balanços e coisas para subir, piscina de bolinha e pula-pula. Como é que as famílias replicam isso em casa? Assim, é possível a criança ter todo esse aprendizado dentro da terapia, no dia a dia? E como é que a família depois aplica tudo isso em casa? E qual a utilidade de todos esses equipamentos nas salas de vocês? É muito, muito curioso isso, porque nós somos as preferidas sempre. Então, os pais chegam e falam, nossa, falei que hoje era dia da TO e ele pulou da cama. Caramba! Falei, pois é, né? Ninguém compete com uma piscina de bolinha, gente. É muito mais uma divertido. sala muito chamativa, né? Com muita coisa, como você falou. Convidativa ao brincar, à alegria, à felicidade, né? Mas os nossos equipamentos são equipamentos que a gente usa, né, para estímulos diversos, né, dentro da integração sensorial, dentro do brincar propriamente dito. Mas o que conta ali na sala de integração sensorial, na sala de terapia ocupacional, é o nosso raciocínio clínico, né? Então, assim, um balanço, ele não vai funcionar sozinho. Ele vai, obviamente, né, fazer o balanço ali, que é a competência do balanço é balançar, mas por que a gente está fazendo aquilo? O que a gente está estimulando? Então, é isso que faz a diferença estar ali. Quando a gente manda essas recomendações para casa, a gente fala muito no que é possível fazer no cotidiano. Por exemplo, né, a gente fala muito de propriocepção. A gente fala muito do que é fazer força. E aí eu falo para os pais, tá no mercado? Bota ele para empurrar o carrinho de compra. É divertido, vai trabalhar o que a gente precisa, leva na pracinha e aí puramente balançar ali, sim, na gangorra, no escorregador, sim. E é diferente, porque eu acho que para eles é o brincar propriamente dito, né? Então eu digo para os pais, vai, deixa seu filho, se arrisca, né, junto com ele. Então acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que o adulto tem um pouco essa dificuldade de incluir a criança nas atividades do dia a dia, né? Isso que você falou, tipo, deixa a criança empurrar o carrinho do mercado, deixa talvez a criança, sei lá, sujou, deixa que ela limpa, sabe? Ela vai limpar meio cagada, você vai ter que limpar de novo por cima, mas deixa ela ter aquela primeira iniciativa de fazer aquela atividade. Isso muitas vezes ajuda também a criança a ter esse aprendizado de tudo que vocês comentaram, né? Do toque, do cheiro, da sensação de quente e frio, do molhado, do seco, do equilíbrio. Acho que tudo isso é trabalhado na terapia ocupacional. Sim.
Consciência do corpo, né? Consciência corporal. E eu gosto muito, assim, sempre que uma família, né, passa pelo espaço, né, inicia um processo de avaliação ali com a equipe, no processo de devolutiva, geralmente eles perguntam assim, o que eu posso fazer em casa? Né? Porque ou estão muito ansiosos para que tenha ali um desenvolvimento logo, né, dessas questões que estão difíceis, ou porque de fato eles querem entender se dá para replicar. E aí eu tento sempre contextualizar com a faixa etária, né, e com o contexto de vida daquela criança. E aí a Rafa falou de propriocepção. Eu gosto muito dessa ideia do carrinho, porque já vai trabalhando um pouco ali, né, a parte das AVDs, vamos pensar ali na organização. Mas eu também gosto de trazer sempre o brincar. Eu digo que eu sou a chata do brincar. Tudo eu falo de brincar. Até com os meus adultos eu falo de brincar. Eu busco muito com eles, assim, um brincar, né? De uma maneira diferente, óbvio. Então, eu sempre oriento a brincadeiras mais corporais, dependendo da demanda da criança, porque tem criança que chega para TO, que não tem demanda da integração sensorial, mas que a gente vai trabalhar as atividades de vida diária. Mas as que a gente precisa trabalhar IS, que aquela criança ela ainda não tem aquele desenvolvimento, para complementar o consultório, vamos fazer brincadeira lúdica em casa, guerra de travesseiro, puxar o edredom, sair correndo e pegar e esconder alguma coisa, pedir para a criança buscar, tudo isso a gente está estimulando. Obviamente a gente não está fazendo integração sensorial, como a Rafa brilhantemente disse, é o TO que faz o raciocínio clínico, né? Então, eu vi que alguma TO, não vou lembrar o nome, falou uma vez no Instagram assim, não adianta trocar a terapia ocupacional pelo parquinho, porque isso acontece, tá? Eu estou tirando meu filho da TO para levar pro parquinho, que eu acho que vai, né? Porque já é a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Mas o balanço, ele não tem raciocínio clínico, né? A gangorra, ela não tem raciocínio clínico. E a criança não vai conseguir. E aí, geralmente, é quando eles percebem que realmente, de fato, precisa. Então, eu gosto de trazer sempre o brincar, porque eu sempre gancho assim, a principal ocupação, tem que ser prazeroso, né? Então, acho que vai por esse caminho também. E não é só botar no balanço e balançar, né? Isso que o nosso raciocínio clínico, ele tem uma resposta adaptativa. Né? Então, assim, a gente pensa ali numa atividade para que a gente possa ver essa resposta acontecer. Então, botou no balanço, balançou? Não é IS, é balançar. Agora, botou no balanço com um objetivo, junto com a criança, né? Sempre a criança incluída, né? Porque a gente não chega lá e pega e bota o balanço e fala, agora você vai jogar a bola desse balanço. Sim. Não. A criança é o maior protagonismo da integração sensorial, o raciocínio clínico do terapeuta ocupacional, mas em cima da demanda da criança, né? Então, a criança chega e dita pra gente o que ela quer, pra gente poder, com o que ela quer fazer, poder usar do nosso raciocínio para poder conseguir o que a gente quer. Não, e meninas, desculpa, só puxando aí o gancho de tudo isso. Essa coisa de que realmente o parquinho não é o mesmo balanço, inclusive, que tem dentro do set terapêutico, que ali é um material específico, um peso específico, altura específica. E tudo que está ali tem por trás um estudo, né? Isso é baseado em estudos científicos. Aquele almofadão, né? Que é maravilhoso. O elástico, né? Vocês podem usar, no meio disso tudo, outros artifícios, né? Para buscar mais pro lúdico, mas a gente também tem que trazer isso. E não achar que vai chegar lá, sei lá, no parquinho do shopping, porque tem a piscina de bolinha igual. Não é. E fora, é o que você falou, a resposta adaptativa. Eu acho que nesse momento que tem a resposta é que os pais entendem de fato a diferença que faz. Que aí quando vê uma criança, por exemplo, que tem uma linguagem, né, atrasada e tem muitas questões também de integração sensorial, quando pela primeira vez ele consegue verbalizar algo depois que passa pela TO. Eu acho que isso deve dar assim, um brilho no olhar de vocês, óbvio, e dos pais, né? A gente tem um paciente, né, em comum que quando começou a TO, passou assim, alguns meses, 6, 7 meses, começou a falar, e a mãe, nossa, mas tá falando muito, e a fono maravilhosa também acompanhando junto, e que tinha dito que precisava, né? Então esse é um exemplo que vem na minha cabeça. E aí, pegando o gancho desse exemplo, né, pensando nos aparelhos, porque aí todo mundo pensa assim, tá, tem um monte de aparelho legal pra chamar a atenção das crianças, mas por que meu filho tá no balanço? Por que meu filho tá na lycra, né, que é uma rede? Por que meu filho tá subindo a escalada? Isso tem no parquinho ali da frente. Por que eu não posso botar ele lá sozinho? Porque a gente tem pré-requisito para tudo que a gente faz, né, de atividade, vida diária, mas também desenvolvimento infantil. Então, para uma criança, ela conseguir prestar atenção, por exemplo, no quadro, né, quando ela tá ali naquela fase que ela já tá fazendo a cópia do quadro,
Quantos relatos de crianças a gente tem, né? Das famílias, no caso, trazendo, das escolas também, de que a criança não consegue acompanhar o quadro, que ela se perde na cópia, preguiçoso. Não, isso pode ter uma relação aí com o sistema vestibular. Então, o balanço, ele vai trabalhar esse sistema, a gente vai pensar ali de que maneira a gente vai trabalhar para melhorar esse atencional, para pensar também numa correlação com o sistema visual, que faz essa cópia do quadro. E isso tudo a gente pode fazer de maneira divertida, não precisa ser chato, pode ser num desafio. Fulano, vamos acertar a bolinha enquanto está em movimento no alvo tal. Sim. Enquanto isso, eu estou trabalhando várias questões ali sensoriais que são importantes para uma atividade específica. Então, a gente sempre vai ter que ter esse raciocínio clínico para que serve. E outro fato que eu sempre, né, oriento todas as terapeutas que entram na equipe, né, todo mundo ali que está nessa parte da TO e que faz supervisão comigo, eu sempre digo, vocês têm que observar a fisionomia da criança. Porque às vezes ela vai para um balanço e ela tá ficando tonta, ela tá com medo e você tá forçando. Então também não é tão simples, às vezes, nem levar no parquinho para brincar. A família também tem que saber como observar. E eu também oriento as famílias em como, né, observar esses sinais, porque assim, de fato, a gente vai conseguir ali trazer um desenvolvimento eficaz, né, para essa família. Isso mostra muito que a gente precisa fazer o desafio na medida certa, né? Porque quando a gente faz a mais ou a menos, né, a gente consegue ali dar um jeito ali na hora de voltar, enfim. Agora, num parquinho, não tem isso, como, né? Como é que faz na medida certa? A criança sozinha não vai conseguir. E do balanço, né? Muito curioso isso, né? Como a gente bota uma criança ali, a gente precisa saber se ela precisa de um movimento linear, se ela precisa de um movimento rotatório, né? Se ela precisa estar ali com uma mola em cima, né? Para poder fazer o pulo ali. Então, isso tudo, a gente precisa ser muito cuidadoso. A integração de todos os sentidos, né? Literalmente, o que a gente tá né? falando desde o início, Sim. né? É integrar tudo e como vocês falaram, é entender que a criança precisa ter algumas habilidades anteriores para ser exposta a determinadas atividades. A gente às vezes esquece isso, né? E aí eu acho que eu vou voltar um pouquinho no desfraude, que acaba sendo uma grande dor minha como gastro-pediatra, é que as famílias às vezes esquecem que uma criança para estar pronta para novas atividades, como por exemplo é o desfraude, ela precisa ter habilidades anteriores. Foi como a Ju falou, às vezes a criança nem avisou que fez cocô, ela ainda não percebeu que ela fez cocô, que ela fez xixi. Ela não teve algumas percepções corporais do tipo, a criança não pede por comida porque ela não sente fome, a família às vezes não dá oportunidade para ela sentir fome. A criança às vezes não quer subir, escalar em algum lugar porque nunca deram a oportunidade de ela subir uma escada sozinha. Então a gente às vezes tem que dar uns passinhos atrás e lembrar das habilidades que a criança precisa ter antes de fazer, de adquirir novas habilidades. Fornecer as experiências da infância, lembrar da nossa infância, que era um outro momento de vida, óbvio, uma outra época que a gente tinha mais chance também de poder fazer isso. Então, se a gente não tem mais chance de poder fazer isso na rua, de poder fazer isso ali no grupo, enfim, do condomínio, que nem sempre vai dar, porque os pais trabalham muito, a gente tem que buscar outras formas de fazer isso. E uma delas também é com a terapia ocupacional, né? Exatamente. Mas é isso, né? Voltando para a nossa infância, eu acho que a nossa infância foi uma infância muito limitada no sentido de não ter tanta exposição a uma coisa que as crianças têm muito hoje em dia, né? O celular, o computador, a televisão, rede social, shorts. Gente, não dá, né? E assim, a gente brincava mais na rua, a gente pulava corda, a gente pulava elástico, a gente brincava de amarelinha. A gente talvez tinha um pouco mais esse momento de atividade ao ar livre e menos na frente da tela. E aí? Como a terapia ocupacional lida com essas famílias e as telas ali tão presentes na vida das crianças desde sempre? Que a tela é prejudicial, eu acho que todo mundo sabe, Por favor, né? Já. Eu costumo dizer muito para as famílias assim, eu estou dizendo para você cortar a tela, zero tela. Mas se você não conseguir, não for fazer, coloca numa maior. Evita o celular, por favor. Então, eu costumo fazer isso até para ser mais acolhedor, porque tem pai que diz, mas ele não come, se eu fizer isso, ele não... Enfim, ele não faz cocô, se ele não tiver com tablet ali. Então, a gente costuma ser mais acolhedor. Mas a tela, ela desregula completamente uma criança. E aí, Juliana falando, né, que não adianta nada a gente estar numa sala, organizar, modular essa criança, e aí ela sai dali
Direto pra tela. Direto pra tela na sala de espera. É muito difícil. E isso acho que foi uma das coisas que a gente fez propositalmente aqui, né? Porque todo mundo, quando quer montar um consultório, pensa, porque pode ter uma televisão na recepção. Não, não pode. De jeito nenhum, proibido. Não queremos televisão não queremos de jeito Na nenhum. Encanto também é lugar nenhum. proibido. Também Então, não coloquei. Pediram e eu falei, não vai ter. Não, E vai ter. uma Não. regra também, que aí eu coloco no meu atendimento, eu sei que a Ana também, não pode ficar usando o celular enquanto estamos na consulta. Vamos fazer qualquer outra coisa. Mas não, vamos. Ontem mesmo eu tive um exemplo, a mãe tá assistindo que eu sei. É um paciente que eu acompanho há anos e essa família tá de parabéns, inclusive, porque eles conseguiram regular a tela. Ele ficou aqui no consultório cerca de meia hora, 35 minutos, querendo, porque ele viu meu celular que tava no canto, né? E aí ele pedia, mas ele não desregulou. Ele insistia, a gente intervia, fazia intervenção, né? Não, usava o tabletzinho dele com o comunicador e eu ia lá mostrar pra ele, não, vamos brincar. Aí dava opção, aí ele ia um pouquinho, daqui a pouco ele voltava de novo. E assim ficou mais de meia hora. Mas depois ele entendeu realmente que a gente não ia fornecer, que tinham outras coisas para ele fazer. A avó estava presente, lindamente, ajudou nesse processo. E aí a gente perguntou, você quer brincar de quê no tablet? Aí o pai falou, você tá com fome? Tá com isso, com aquele sono? Ele clicou porque ele estava com sono. Aí ele deitou na maca com a avó, ficou ali brincando um pouquinho, daqui a pouco ele ficou quietinho. Então assim, não é impossível, ninguém tá dizendo que é fácil, Não. mas não é impossível. Mas e você, Ju? Tem questões com tela, seus pacientes? Como vocês lidam por aí? Vocês estavam trazendo esse tema, né? E eu fui pensando um pouco na seletividade alimentar, né? Que, como a Rafa falou também, mas ele não come se não tiver com o telefone. E geralmente a gente até consegue pegar o gancho do telefone e falar, bom, se seu filho só tá comendo com o telefone, é porque alguma coisa não está, né, certa. Então, a gente tenta buscar as orientações ali de acordo com cada família do que é possível para redução, né? Pensando em seletividade, não é algo tão simples de se tirar o telefone enquanto a criança está comendo, né? É uma coisa que eu digo para as famílias. Não vou julgar vocês, não é desse lugar, a gente está aqui junto para entender a dinâmica, mas de fato, né? Enquanto a criança está na tela, ela não está tendo a percepção adequada do alimento que ela está ingerindo, do gosto, né? Se é bom, se não é bom, a textura. Ela só tá mastigando, muitas das vezes até mal mastigando, né? Não mastigando da maneira adequada, engolindo. E aí a sensação de percepção de fome, se tá saciado ou não, também fica alterado. Então, a gente pensando em todo o desenvolvimento, mas trazendo para esse âmbito da seletividade, eu preciso entender cada caso para fazer a indicação, né, correta, mas a gente pensa em estratégias, né? Tá bom, ele tá com a tela para comer? Vamos fazer um combinado? Um dia na semana a gente vai tirar a tela e vamos ver como é que vai ficar? Vamos trazer previsibilidade para essa criança? Falar, fulaninho, na segunda não vai ter a tela, porque você vai comer com o papai e com a mamãe, comer junto, né? Pensar numa atividade junto. Então, vai dependendo de cada caso, a gente pode ir construindo ali possibilidades. Isso é uma dificuldade real que eu tenho na pediatria, principalmente quando as crianças estão no início de introdução alimentar e estão começando a crescer um pouquinho e precisarem muito dessa coisa do exemplo, dos pais por perto. Às vezes, quando uma criança come fora dos horários da família, a criança às vezes faz todas as refeições sem ninguém do lado. É alguém alimentando a criança, mas ninguém come com ela. E eu fico, gente, mas como é que essa criança vai aprender o que vocês comem? Como você come? Como você maneja o talento? Se ela não vê, né? ela não vê O início acontecendo. do desenvolvimento. Exatamente. Mas é a mesma coisa. Hoje em dia a gente vai num restaurante, chega num restaurante, o pai no celular, a mãe no celular, a criança no tablet. É sempre assim, né? Então, assim, como é que vai ser ali a interação no restaurante, o apreciar da comida? Enfim, é muito difícil. Dá trabalho, dá muito trabalho, Dá. principalmente fora de casa, em restaurantes, em lugares que, digamos, que requerem que a criança fique um pouco mais parada, você conseguir fazer esse manejo ali. Mas eu dou um exemplo, o meu sobrinho, ele é um que ama brincar com todos o salzinho, o açúcar e tudo. Ele faz uma bagunça gigantesca. Mas ele faz a bagunça, ele não abre nada, porque ele sabe que ele não pode abrir, ele não pode desperdiçar, ele não pode... Não. Mas ele brinca com tudo, aí bota, empilha, faz isso, faz aquilo, bota... E depois ele guarda de volta. Ele fica sempre assim, então, não, de vez em quando vai rolar um momento vai fazer, mas no geral, ele consegue se virar com os artifícios que ele tem ali. Então a gente tem que lembrar isso, né? A criança brinca com muito pouco. Então, Sim, verdade. às vezes dá pra... Provavelmente alguém forneceu esse repertório pra ele. Alguém Lá deu atrás. essa estratégia, sabe? É. Olha aí o salzinho, vamos brincar, sabe? Então, assim, Vamos fazer um o castelo. adulto, ele precisa ser modelo pra criança. Verdade.
Então é isso, né, Rafa? A gente sabe que deveria ser assim, mas que nem sempre é tão simples. A vida está extremamente estressante, a gente está vivendo, né, uma época difícil, desde a pandemia, guerra, e tem que trabalhar pra caramba, e às vezes, né, você só quer ficar um pouco quietinho quando chega em casa, e a criança tá ali demandando, ainda mais quando a criança tem dificuldade também. Então eu queria que vocês, duas maravilhosas, deixassem uma mensagem para essas famílias que estão sofrendo em casa, ou que estão com alguma dificuldade, e também falar onde que elas podem encontrar vocês. Pais, vocês não estão sozinhos. Conte com a gente. O sofrimento que você evita no presente, a gente consegue mudar um futuro. Vamos aproveitar enquanto ainda está pequeno. Para saber mais sobre o meu trabalho, sobre a Encanto, siga a gente lá no Instagram, @encanto.barra. Eu acho que é importante sempre que vocês se cerquem de pessoas, de uma rede de terapeutas que façam, de fato, um acolhimento, né, sobre esse sofrimento. Quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, a gente consegue, né, com a intervenção precoce, evitar que esse sofrimento no futuro seja maior ou até evitar um sofrimento no futuro. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o Espaço Atípico Terapias, me procurem no Instagram com o nome Juliana Inácio Terapeuta e também o Instagram Espaço Atípico Terapias. Bom, e eu acho que vocês podem imaginar que aqui no Espaço Maturi é o que a gente mais quer, né? Facilitar a vida de vocês e principalmente saber quando encaminhar para profissionais maravilhosas como elas, porque muitas vezes é assim que a gente consegue fazer o desenvolvimento pleno e o mais leve e prazeroso possível para as famílias. Então, muito obrigada, meninas, por terem estado aqui com a gente. A gente adorou. Espero muito que vocês tenham gostado também. Então, se você ainda não está inscrito no canal, ainda não está acompanhando todos os nossos episódios, se inscreve no canal, compartilha com uma família que também vai gostar de todas essas informações. E a gente vê vocês no próximo episódio. Tchau!